Querido e querida, levanta! Chegou a hora, oração subordinada adjetiva. Olha, é muito importante para você, na hora da identificação, da diferença das orações subordinadas uma para outra, identificar o tipo de conectivo. Por quê? Oração subordinada substantiva começa com conjunção integrante. Agora, oração subordinada adjetiva começa com pronome relativo. Isso é muito importante para você fazer a diferença. A diferença entre o outro você já sabe. A conjunção integrante é aquela que começa que ou se, vai aparecer com pronome relativo quando for o que, né? E você substitui dela em diante pelo isso, a frase toda. No pronome relativo, não. Você substitui o que é quando ele é pronome relativo, pelo termo o qual, ou a qual, os quais, nas quais, das quais, só ele. E o resto da oração continua o mesmo, certo? Vai servir para trazer uma característica do termo anterior, e essa característica pode ser acidental ou essencial. Como assim? Essencial, uma coisa que vai ter o termo lá que ele está caracterizando. E todo termo daquele tem aquela característica. A gente fala que é essencial. Acidental, vai ter o termo e às vezes tem, às vezes não. Por exemplo, na aula de adjetivo a gente falou sobre adjetivo restritivo e adjetivo explicativo. Tipo, fogo quente é essencial do fogo ser quente. Agora, fogo alto não é essencial. Tem fogo que é alto, tem fogo que não é. Era mais ou menos por aí. Então, na oração vai ser a mesma coisa. Dá uma olhadinha aqui, ó, no exemplo. A oração adjetiva explicativa, anote aí, é aquela que traz uma característica essencial do termo anterior. Por exemplo, o homem que é mortal precisa de cuidados. A oração adjetiva é essa aqui que começa com pronome relativo. Como se estivesse entre parênteses aqui, né? O homem que é mortal precisa de cuidados. Oração principal, o homem precisa de cuidados, mas a característica está aqui. Então, eu vou analisar. Ser mortal é característica de todo homem? Que eu saiba, sim, né? E vocês? Então, essa característica é essencial. Todo homem é mortal. Por isso que a gente coloca entre vírgulas. É como se fosse mesmo entre parênteses, como se estivesse só fazendo uma explicação. Até por isso que o nome dela é explicativa. Então, a classificação vai ser oração subordinada adjetiva explicativa. Porque ela traz uma característica essencial do termo anterior. A oração de fora é a principal, que começa aqui, vai até aqui. Beleza? Então, o que é a oração adjetiva explicativa? É aquela que começa com pronome relativo e traz uma característica essencial do termo anterior. Diferente da restritiva. Olha só. O homem que é doente precisa de cuidados. A oração principal continua sendo o homem precisa de cuidados. Mas não é todo homem. É só aquele que é doente. A oração adjetiva restritiva traz uma característica acidental, quer dizer que acontece para uns e para outros não, do termo anterior, que no caso aqui é homem. Ela vem sem vírgulas, ela vem direto, para mostrar que está restringindo. Não é qualquer homem, é aquele que é doente. Eu vou separar aqui só para a gente classificar. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que é a oração adjetiva restritiva, prof? É aquela que começa com pronome relativo, o homem, o qual. Ela traz uma característica acidental do termo anterior. Não é todo homem que é doente, só um ou outro. E ela vai aparecer sem vírgulas, ela vai aparecer direta. Então, oração explicativa é um negócio que todo homem é, no caso aqui, e ela vem entre vírgulas, ou entre parênteses, entre travessões, se vira, tem que separar ela da oração principal. E ela traz uma característica essencial. Agora, a restritiva, ela vai caracterizar o termo anterior também, mas não é essencial, é uma coisa que varia de um para o outro. Também começa com pronome relativo e aparece sem vírgulas. Beleza? Importante você saber. Tem algumas coisas que não vão ser de acordo com opinião, né? Que você vai considerar os fatos científicos, biológicos da vida. Por exemplo, número 1. O gato que bebe leite fica forte. A oração principal é o gato fica forte. Aí, o que a gente tem que avaliar? A oração adjetiva tá aqui, ó, que bebe leite, né? Oração subordinada adjetiva.
Eu já sei que ela é adjetiva por causa do pronome relativo. Não é qualquer gato. O gato o qual bebe leite. Aí eu te pergunto, todo gato bebe leite ou só um ou outro? Todo gato bebe leite. Ai, professor, eu tenho um gato que não bebe. Mas ele é capaz, ele pode não gostar. Mas ele é mamífero, ele bebe leite, tem essa capacidade. Então, beber leite é essencial a todo gato. Então, essa oração aqui é adjetiva explicativa. Tem que estar entre vírgulas, aí você vai e coloca. Porque a prova de concurso vai te perguntar se precisa de vírgula ou se não precisa, né? Coloca entre vírgulas e classifica. Explicativa. Diferente da de baixo, ó. O gato que tem um dono fica forte. Oração principal. O gato fica forte. Oração adjetiva, tá aqui, ó. Que tem um dono. Não é qualquer um. É esse que tem essa característica. Aí eu te pergunto, todo gato tem um dono? Não. Alguns têm, outros não têm. Então, ela não é explicativa. Ela é oração subordinada adjetiva restritiva. Pergunta, tem que colocar vírgula? Não. Pontuação alguma? Nenhuma. Ela vai diretona assim mesmo. A gente separa só para classificar. A de fora é a principal. Beleza? Se liga nessa daqui, ó. O animal que come carne é carnívoro. Gente, essa frase tá ambígua? Tá não. Parece que tá, mas não tá. Por quê? A oração principal é o animal é carnívoro. Essa é a principal. Agora, tem um babado aqui no meio, né? Não é qualquer animal que é carnívoro, é aquele que come carne. Aí eu te pergunto, eu tô restringindo ou tô explicando nessa meiuca aqui? Tô restringindo, sabe por quê? Quem come carne é o animal. E eu te pergunto, todo animal come carne? Não. Alguns comem, outros não. Então, eu tô restringindo, né? Eu tô diminuindo aqui o sentido da palavra animal. Eu estou restringindo aqueles que comem carne. Então, é oração subordinada adjetiva restritiva. Sem vírgula, assim mesmo. Como a ideia é repetitiva, né? Dá uma noção assim de que é todo que come carne é carnívoro. Mas não é isso. É do pronome relativo aqui em relação ao termo anterior. Não ao termo de trás. O termo de trás é a oração principal. Não tem nada a ver. Beleza? Agora, algumas orações elas vão depender da opinião da gente. Por exemplo, o aluno da Carol que quer passar, estuda mais. Olha que frase maravilhosa. Oração principal, o aluno da Carol estuda mais. Aí depende da minha opinião, né? Se eu achar que todo aluno da Carol quer passar, aí eu vou dizer que todos eles estudam mais. Se eu disser que só um ou outro quer passar, aí eu vou dizer que só os que querem passar estudam mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar entre vírgulas pela fé, porque eu vou acreditar que todo aluno meu quer passar de verdade. Então, quando eu coloco entre vírgulas, eu estou dizendo assim, é essencial dos alunos da Carol essa vontade de passar. Então, eles estudam mais. Aí fica oração subordinada adjetiva explicativa. Agora eu não consigo, vamos para a verdade. Verdade dos fatos. Aqui é a realidade da vida, que eu não estou aqui para te enganar. Todo aluno da Carol quer passar na prova de verdade? Não. Mentira isso aí. Só um ou outro que quer. Então, eu vou deixar sem vírgula para te dizer o seguinte. Só estuda mais quem quer passar de verdade. É restritivo. Não é qualquer aluno da Carol. É só esse especial aqui. Oração subordinada adjetiva restritiva. Essa é a realidade dos fatos e da vida. Então, preste bem atenção. Beleza? Bom, além disso, a gente pode aproveitar esse tema, esse tópico aqui, para falar da função sintática dos pronomes relativos. Porque a conjunção integrante não tem função sintática. Lembra? O bonde do são não tem função. É conjunção, interjeição e preposição. Essas três classes de palavra não tem função sintática, você não precisa se preocupar. Você analisa a sintaxe dela para frente, dela com quem está do lado. Tipo, a preposição se analisa objeto indireto, a conjunção vai dar oração, aquela coisa. Mas o pronome relativo, ele é um pronome. Apesar de estar conectando, ele é um pronome. E ele tem função sintática. Para achar a função sintática dele, a gente vai substituir o pronome pela palavra que ele está retomando. Por exemplo, dá uma olhada aí. Na frase aqui, ó, a moça que chegou é linda. A mesma frase lá da nossa aula de pronome relativo. Eu vou ter oração principal. A moça é linda. E aqui eu tenho a minha oração adjetiva. Não é qualquer moça que é linda, é aquela que chegou.
Se te perguntarem qual é a função sintática desse pronome aqui, você vai fazer o seguinte, substitui o pronome pelo termo anterior e joga esse termo anterior na oração adjetiva. Aqui ficaria assim, ó, moça chegou. Com essa letra de médico, nessa caneta aqui, tudo bem. Moça chegou, para ficar mais natural, a gente bota até um artigo, né? A moça chegou. Qual é a função sintática de moça dentro dessa frase? Núcleo do sujeito. Então, qual vai ser a função desse quê? Núcleo do sujeito. Como assim, professor? Pelo amor de Deus. É isso. Esse que é o sujeito do verbo chegou. Quem chegou? O quê? Por que ele é o sujeito? Porque ele representa a moça. Então, aqui, ó, o sujeito do verbo é essa moça aqui. Ó, do lado de fora tem o sujeito, verbo de ligação, predicativo. Em cada verbo, você vai ter uma oração e cada oração vai ter suas funções. Sujeito, objeto, predicado e tudo mais. Então, a oração principal de fora, ela tá limpinha. O sujeito é a moça, tem verbo de ligação, predicativo. E a de dentro, essa daqui? Eu tenho que e chegou. Chegou é um verbo intransitivo. E esse que vai fazer o papel de sujeito, porque ele tá representando moça. Entendeu? Olha aqui de baixo. A moça que conheci é linda. Tô até um a mais aqui, desconsidera, tá? Peraí. Tudo bem. A moça que conheci é linda. Oração principal. A moça é linda. É qualquer moça? Não, aquela que conheci. Do lado de fora, eu já tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. E de dentro? Para descobrir, eu vou ter que substituir esse que pela palavra anterior. Vai ficar moça conheci. Tá. Colocando na ordem. Conheci a moça, né? Eu, que tem o jeito oculto, conheci a moça. Então, vamos lá. O que eu achar de função para o moça vai ser a função do quê? Eu tenho aqui sujeito, verbo transitivo direto, a moça é objeto direto. Achei. Então, a função sintática desse que aqui é objeto direto. Objeto direto de qual verbo? Do conheci. Verbo transitivo direto. Quem é o sujeito dele? Oculto eu. Eu conheci quem? A moça, que está representada por esse que. Certo? Vamos ver mais um exemplo, ó. A rua onde moro é escura. Oração principal, a rua é escura. Oração adjetiva, onde moro. Quero saber a função sintática desse pronome aqui. Vou substituir o onde pelo termo anterior. Vai ficar rua, moro. Rua, moro. Não tá fazendo sentido, eu vou melhorar, ó. Moro na rua. Eu, né? Vou botar até o sujeito aqui. Eu moro na rua. Aí a função sintática que eu achar aqui pra rua vai ser a função desse pronome. Ó, eu, sujeito. Moro é um verbo intransitivo, né? Moro onde? Na rua. Adjunto, adverbial de lugar. Então, qual é a função desse onde? Adjunto adverbial de lugar. E vai ser sempre, né? Se ele tiver usado corretamente, porque onde e aonde só podem ser usados para retomar a ideia de lugar. Agora, é igual cujo. Pronome cujo e pronome cuja. Sempre que tá dando aquela ideia de posse, a função vai ser adjunto adnominal, que vai ter alguma coisa que é de alguém. Né? Então, só observar com calma. Olha aqui mais um exemplo. O livro a que fiz referência é caro. Oração principal. O livro é caro. É qualquer livro que é caro? Não, é aquele a que fiz referência. Quero achar a função do quê? Vou substituir por qual palavra? Opa. Livro. Vai ficar como? A livro fiz referência. Numa ordem melhor. Fiz referência ao livro. A função que eu achar para o livro vai ser a função do quê? Tem um sujeito oculto aqui. Verbo transitivo direto, fiz o quê? Referência, objeto direto. Referência a quê? Termo preposicionado, completo sentido do nome. Complemento nominal. Qual é a função desse quê? Complemento nominal. Complemento nominal da referência. O sujeito é o eu, fiz a VTD, referência objeto direto, e aqui o nosso complemento nominal. Beleza, galera? Então, é só você fazer o seguinte, cerca a oração adjetiva, substitui o pronome relativo pelo termo anterior, que você vai encontrar a função sintática dele dentro dessa oraçãozinha adjetiva, beleza? Olha, muito importante.
Classificação das orações. Tá entre vírgulas? Adjetiva explicativa. Não tá entre vírgula? Adjetiva restritiva. Se ela estiver livre e a prova pedir para você colocar ou não as vírgulas, você vai fazer o quê? Vai olhar se a característica é essencial do termo anterior, bota entre vírgulas. Se não é, deixa sem vírgula. Beleza? Os pronomes relativos você já estudou separadamente no bloco de morfologia. É só aplicar o seu conhecimento agora. Transcreve lá para o seu caderno com as suas palavras que vai dar tudo certo, beleza? Depois, exercício de correção e tamo junto. Não tem jeito, vai passar. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima.